Muito bem, faremos a lição número 4, já estamos na lição número 4, parte de quarta-feira, os dois discípulos, Felipe e Natanael. Felipe compartilhou com Natanael a grande mensagem de Jesus ser o Cordeiro de Deus. Na história bíblica, relatada por João em seu Evangelho, ele mostra a origem divina de Jesus. E como João Batista reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus, e como alguns dos seus discípulos começaram a seguir Jesus, João Batista não achava isso assim um abandono, não achava isso depreciativo. Vários discípulos de João começaram a seguir Jesus. Até alguém disse uma vez: João, os teus discípulos estão seguindo Jesus. Ele então disse: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendia a importância profética de Jesus. Era necessário que isso acontecesse. O trabalho de João já estava encerrado ali. O Messias foi anunciado e ele apareceu, foi batizado. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Então João se deu por satisfeito. Pergunta número 6. Qual era a crença de Felipe a respeito de Jesus e como ele o anunciava? João capítulo 1, 43 diz: no dia seguinte quis Jesus ir até a Galileia e achou Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, tanto como assim André e Pedro. Felipe achou Natanael e disse: nós achamos o Messias, de quem os profetas falaram, de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas falaram sobre ele. Achamos Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: de onde ele vem? E então Felipe disse: de Nazaré. Então Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe disse: vem e veja com seus próprios olhos. Então qual era a crença de Felipe a respeito de Jesus? A crença de Felipe era que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas. E ele o apresentava como Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Felipe era um discípulo de João e foi chamado assim na Galileia. Jesus passou, viu Felipe e o chamou. Alguns historiadores dizem que Felipe também era pescador. E ao descobrir a origem profética de Jesus, ele se associou rapidamente e começou a compartilhar essa verdade com outras pessoas. A primeira pessoa que ele compartilhou foi seu amigo Natanael. Ele, porém, Natanael achou fraca a origem de Jesus. Mostrou um certo preconceito ao dizer de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Felipe disse: não se preocupe, meu amigo. Vem e veja. A pergunta número 7 é: quando Jesus viu Natanael, como Jesus o saudou? E qual foi a reação de Natanael? João 1, verso 47 diz o seguinte: Jesus viu Natanael vindo a ter com ele. E Jesus disse assim: eis aí um verdadeiro israelita, onde não existe engano no seu coração. Disse-lhe Natanael: de onde o Senhor me conhece? Jesus disse: antes de Felipe te chamar, eu te vi embaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: só porque eu te disse que eu te vi embaixo da figueira, você acreditou? Coisas maiores do que essa você vai ver também. E disse: na verdade, eu vos digo que daqui em diante vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Jesus, então, a pergunta é: quando Jesus viu Natanael, o que ele disse? E como Natanael reagiu? Resposta: Jesus disse que Natanael era um israelita sincero e que o havia visto embaixo da figueira, orando como era seu costume. Após essa revelação, Natanael reconheceu Jesus como o Filho de Deus e o Messias declarado pelos profetas antigos. Natanael emitia um conceito preconceituoso a respeito de Jesus, mas depois mudou de ideia rapidamente. Ele era uma pessoa sincera. E ele, quando soube que Jesus estava dizendo algo que ele nem sequer imaginava, vendo ele antes de Felipe dizer, ele viu nisso uma onisciência. E disse: o Senhor é o Rei de Israel, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus fez com que Felipe ajudasse seu amigo Natanael a encontrar a verdadeira razão de viver, encontrar Jesus. Felipe não demorou e já estava testemunhando. Essa deve ser a nossa ideia como cristão. Devemos testemunhar para que Jesus possa ser visto como o Salvador. É contada a história de um ministro que reuniu a sua igreja depois de uns 10 anos de ministério. Ele disse para a igreja: olha, eu estou pronto para ir embora. A igreja não cresce, os irmãos não demonstram que amam Jesus, então eu vou embora. Os membros da igreja disseram: pastor, por favor, o senhor nos ajudou em nossa consagração pessoal. Eu ajudei?
Vocês não trouxeram ninguém para o batismo. 10 anos se passaram. Então eu tenho que ir embora. E o pastor aproveitou e falou, vocês viram o que Filipe fez quando conheceu Jesus? Já foi falar para o seu amigo Natanael. Então já foi testemunhar. E vocês, meus irmãos? Então eles prometeram, pastor, fique tranquilo. Nós em breve daremos notícia ao Senhor sobre pessoas assim, convencidas e chamadas para Jesus. Um dos homens tinha um secretário na empresa, começou a falar com ele. O outro tinha uma empregada doméstica, começou a falar para ela sobre Jesus. E quando foi no domingo seguinte, havia pelo menos 11 pessoas visitas na igreja. Depois de um mês, 50 pessoas estavam recebendo estudo bíblico e os 50 foram batizados. É preciso ter coragem, ousadia. É preciso ter espírito de missão para falar de Jesus e testemunhar. O exemplo de Felipe é muito bonito. Levou Natanael, mesmo que ele tivesse uma opinião contrária. Vamos encontrar pessoas com opinião contrária. Eu me lembro que na igreja que eu frequentava, havia um moço, ele era visitante. Ele detestava Ellen White. E todas as vezes que alguém pregava, ele sempre levantava a mão, questionava. E um dia eu preguei na igreja. Quando terminou, ele disse assim, na porta, eu gostei de sua pregação. Eu aproveitei esse gancho e disse, escuta, que tal conversar comigo na parte da tarde? Quero conversar com você. Ele veio na igreja, conversamos bastante. Eu disse, você gostou da minha pregação? Gostei. O senhor foi muito inteligente em colocar assim, as passagens bíblicas e explicar. Eu disse, você percebeu o que eu falei em Ellen White? Percebi. Então por que você não questionou? Porque eu achei boa assim, a forma como foram assim, colocadas as mensagens dela. Eu conversei com ele bastante. Disse, que tal você receber um estudo bíblico? Está na hora de você é um rapaz inteligente. Eu percebo, assim, quando você está na igreja, que você até questiona alguns pregadores. Que tal você ter um pouco mais de conhecimento? Comecei a dar estudo bíblico para ele. Ele depois foi batizado, irmãos, se tornou um dos melhores defensores dos escritos de Ellen White. Foi para a Bahia, até hoje está lá. Está, assim, fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fiquei pensando, já pensou, se eu não tivesse aproveitado aquele momento para chamá-lo para o estudo? Testemunhar é você perceber que a pessoa tem carência de Jesus. Quando a pessoa questiona muito, é porque a pessoa tem um vazio dentro de si, por isso que ele questiona. Precisa ser levado a Jesus. Deus nos abençoe. Possamos ter esse espírito que Filipe teve, de apresentar Jesus como o verdadeiro Salvador. Deus abençoe a todos.